15 de julho, a questão do divórcio. Marcos capítulo 2, verso 13 em diante. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-os comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe com ele os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhes perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse mesmo tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novo. Ainda falando sobre os atributos de Jesus, com aquela pergunta que falou sobre o Senhor do sábado. Ele então, Marcos, descreve a conversão de um pecador, sempre lembrando, utilizando amor, justiça e misericórdia, que Jesus fez isso no sábado. Então agora ele está dando exemplos de o que é justiça, o que é amor, o que é misericórdia. Os cobradores de impostos eram funcionários públicos que trabalhavam para o governo local ou para Roma. Cobravam mais do que necessário e enriqueciam às custas dos seus compatriotas. Um comentário judaico a respeito de leis religiosas diz: se os cobradores de impostos entrarem em uma casa, tudo o que está dentro dela se tornará impuro. Mishnah, tratado da Torá. Como Jesus respondeu a eles essa pergunta? Quem precisa de médicos são os doentes, e não os saudáveis. Um médico não deveria ir, afinal, aonde estão os doentes? A história seguinte gira em torno da questão do jejum, porque os discípulos de Jesus não jejuavam, quando os discípulos de João Batista e os fariseus jejuavam. Um casamento seria estranho se os convidados jejuassem, disse Jesus. Um dia, o noivo seria tirado, uma referência à cruz. Então haveria bastante tempo para jejuar. Jesus usou duas ilustrações: um pano novo em roupa velha, vinho novo em odres velhos.
Os métodos daqueles mestres haviam se tornado bastante deturpados. Mesmo a verdadeira religião pode se transformar em trevas, se as pessoas não ficarem atentas. Quem são os publicanos de hoje?